Eu convido os irmãos, mais uma vez, para estar abrindo a vossa Bíblia, por favor, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 4, e versículo de número 16, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Segunda carta, segunda epístola, que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja dos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O título dessa leitura diz assim: os desígnios e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. As coisas visíveis são contrapostas às visíveis. Louvado seja Deus. As invisíveis, perdão. Então, está escrito assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e versículo 16. Por isso, não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentais vós para as coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não vê são eternas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Senhor, nós mais um dia estamos na tua casa, como igreja do Senhor, para refletir os seus ensinamentos, meu Deus. E que em todo tempo o Senhor cresça e nós diminua e cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que assim, meu Deus, o Senhor, que é rico em bondade e misericórdia, esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. E aqueles que creem, digam amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar, tomar seus assentos, glorificando a Deus, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Quero ser bem breve, irmão, nessa noite, mas o Espírito, o Senhor, o Espírito Santo propôs esses versículos para que eu estivesse nessa noite meditando com os irmãos. Por meio a tantas lutas que a gente vê as pessoas passando, e nós também passamos, Paulo ele dá essa injeção de ânimo à igreja de Corinto, aos irmãos que estavam passando por um momento difícil, e serve também para os nossos dias atuais, louvado seja Deus. Então Paulo ele usa mais uma vez uma figura, né, de um homem, e ele fala que o homem interior se renova a cada dia, e o homem interior se corrompe. E nós vamos meditar e refletir nessa perspectiva. Que homem é esse interior e que homem é esse exterior? Louvado seja Deus. Paulo ele inicia esse capítulo dando algumas orientações, dizendo que em alguns momentos nós, versículo
versículo 8, aqui ele diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Louvado seja Deus. Algumas vezes nas nossas vidas nós somos perplexos, como Paulo diz aqui. Nós ficamos sem ações para os acontecimentos da nossa vida. Mas em nenhum momento nós estamos nessas atribulações que a vida cotidiana traz para a nossas vidas. Em nenhum momento o Espírito Santo de Deus deixa nós desanimar. Mesmo que algumas vezes nós ficamos sem ação e agir para aquilo que necessita nós partir para cima, né? E atrás dos nossos objetivos. Porque as coisas da vida, em nenhum momento é fácil. Nós precisamos lutar por aquilo que nós almejamos, louvado seja Deus. Então Paulo dá essa orientação à igreja, e que hoje o Espírito também nos orienta, para que nós não desfaleçamos, louvado seja Deus. E assim Paulo continua dizendo: perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, louvado seja Deus. Então, em alguns momentos, irmão, das nossas vidas, nós iremos ficar abatidos, mas não estamos destruídos, porque o nosso homem interior, que é o Espírito de Jesus, ele nos renova a cada dia, louvado seja Deus. O Espírito Santo, que trabalha no meu homem interior e trabalha na sua vida interior, a qual ninguém consegue ver como ele faz na minha vida e na sua vida, pois o corpo humano, ele é determinado por 5 sentidos. Quando a gente estuda biologia e anatomia humana, do corpo humano, quem já estudou entende. Eu já deixei de estudar, mas como leitor da Bíblia e pregador, a gente estuda algumas coisas necessárias para que a gente compreenda o que a Sagrada Escritura, o Espírito Santo orientou e conduziu. Então, o corpo humano, a matéria, que é o homem exterior, a parte de fora, que é essa que vocês veem, a minha vida e a vida de vocês, o humano, que é a parte física, ela é composta por 5 sentidos. Quando a gente estuda muito cedo, antigamente existia a ciência, hoje eu acho que é a biologia. E a gente aprendeu muito cedo na escola os 5 sentidos do corpo humano, né? Que é visão, começa pela vista, que nós contemplamos tudo aquilo que Deus fez de maravilhoso, né? A esposa contempla o seu esposo maravilhoso, a filha, o filho, pode olhar para o seu pai, para a sua mãe, e mesmo sendo gordinho assim como eu, ele dizer: ô papai, como o Senhor é lindo, louvado seja Deus. Então, são essas maravilhas que o corpo exterior, que o homem exterior contempla. Mas Paulo diz que esse homem ele se corrompe, em algum momento ele desfalece, ele adoece. E isso a Bíblia diz que sucede de igual modo a qualquer crença, qualquer pessoa, louvado seja Deus. Então, o primeiro sentido do corpo humano é esse, a visão, enxergar. E nós temos 2 visões, celeste, terrena e celestiais, dentro do corpo de Cristo, louvado seja Deus. Então, por que nós temos que renovar o nosso homem interior? Para cada dia nós, pelos olhos da fé, enfrentar as dificuldades com Cristo em nossas frentes, louvado seja Deus. E o segundo sentido, irmão, da anatomia humana é o olfato, que vem pelo nariz. É tudo aquilo que nós sentimos de cheiro e odor, coisa que nós chamamos aqui no Ceará de caatinga, tudo que fede. É o segundo sentido do corpo humano. Algumas pessoas, que eu não sei como é que chama, elas não sentem cheiro. Igual nós vimos agora na pandemia, a gente que pegou Covid, quem pegou,
ficou alguns dias sem olfato, sem sentir cheiro. Por mais catinga que for, por mais cheiroso que for, ninguém sentia. Então, esse é o nariz, ele é responsável por trazer, na anatomia humana, ele é responsável por trazer o olfato para o ser humano, louvado seja Deus. E descendo mais para baixo vem o paladar, né? Que a boca, ou seja, a língua, ela é responsável para extrair dos alimentos o sal, o açúcar, os gostos, o que cada alimento na sua diversidade tem. Então o corpo humano, ele é perfeito, Deus fez nós perfeitos, mas mesmo assim ele se corrompe por falta de cuidado, às vezes de cuidado nosso, de alimentação fora do normal, mas sim ficamos desfalecidos. E o quarto sentido é a audição, vem do ouvido. Deus, ele criou os nossos ouvidos e ele colocou ainda mais dois, né? Para que nós ouvimos melhor. E assim, o quinto sentido do corpo humano vem pelas mãos, que é o tato, louvado seja Deus. Onde quase tudo que nós faz, nós usamos nossas mãos, louvado seja Deus. Então, eu lembro quando às vezes trabalhando em obra, é errado, mas algumas pessoas, quando nós estamos trabalhando com içamento de carga, com guindaste, proa, hook, seja o que for, quando vem uma peça pesada para você, acima do corpo humano, a primeira ação do cérebro é tirar aquilo, objeto, de cima do seu corpo. Mesmo que você saiba que você talvez não consiga tirar aquela peça que vem, o peso, mas o tato é automático. A mão da gente vai cair, a gente já põe a mão no chão para não cair. Então, todo o corpo humano, irmão, ela tem sua diversidade, como eu preguei da outra vez. E tudo tem seu sentido, louvado seja Deus. Mas mesmo assim, Paulo diz que esse corpo exterior, esse homem exterior, ele se corrompe, ele desfalece. É tanto que a matéria ela morre, que é o corpo, mas o espírito ele vivifica, ele volta para Cristo, louvado seja Deus. Então, dentro dessa perspectiva, é que o Espírito me inspirou essa noite para nós meditar. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dias após dias. Você já pensou, irmão? O homem, vou dar um exemplo do nosso líder espiritual. Se ele não fosse um homem tão convicto na fé de Deus, pelo processo que ele já tem passado de saúde e outras coisas, dentro do seu ministério, a sua história, o seu legado que Deus está fazendo ele deixar como história para a minha vida e para a sua vida. Um homem que toda vez que você conversa com ele, em nenhum momento ele vem com conversa mole, que está desfalecido, mas sim está com o homem interior alimentado, que é o espírito. Então, quando você, qualquer pessoa está alimentando o espírito, o homem interior, que está por dentro, que só quem consegue ver ele é Deus, louvado seja Deus. Paulo ele deixa claro na primeira carta aos Coríntios. Vamos abrir a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Louvado seja Deus. Para nós entender que apenas Deus consegue entender o Espírito dele, e nosso Espírito também um que conhece as minhas necessidades, o que eu passo.
não sendo o Espírito de Deus, é o meu próprio Espírito, louvado seja Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11 a seguir. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não sabemos o Espírito, o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as coisas que também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não consegue, louvado seja Deus, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entender, porque ele se decide o espiritualmente, né? Mas o que é espiritual decide bem tudo de quem é decidido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, louvado seja Deus. Então, irmão Paulo, ele traz tantas aplicações em nossas vidas que o homem natural, o homem comum, não consegue compreender. O homem exterior, apenas pela carne, não consegue compreender que o homem interior, que é o Espírito, precisa ser dias após dias renovado, louvado seja Deus. E nós só conseguimos. Eu, hoje à tarde, estava vendo uma entrevista de um pai lá do sul, onde ele falava na sua entrevista com a jovem que tinha perdido tudo, todos os bens materiais dele, inclusive todas as suas ferramentas de trabalho. Mas o bem mais precioso da vida dele, que a sua família, os seus filhos, estavam intactos, graças a Deus. Ele estava louvando a Deus e também ajudando algumas pessoas que estavam necessitadas. Então isso é a renovação do homem interior. Ele não se deixa desfalecer, não se deixa desanimar com as coisas contemporâneas, as coisas que a vista alcança. Há momentos que nós precisamos alimentar o homem interior para os dias difíceis, louvado seja Deus. Existe um louvor de uma cantora muito famosa que diz que nós temos que fazer depósito de oração para que no dia que nós necessitar, nós usá-lo, louvado seja Deus. Então é preciso nós ter depósito para que aquilo que nós necessitar, um dia nós necessitaremos daquilo que nós temos buscado em Deus. Então esse é o renovo do homem interior, que é o Espírito de Deus que habita. E Paulo ele diz aqui nessa carta que o homem e a mulher têm a honra de carregar um tesouro dentro de um vaso de barro, louvado seja Deus. Paulo faz essa analogia do corpo humano de um vaso que carrega algo precioso dentro dele, que é o Espírito Santo. Então,
aqui, nesse texto, dessa carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, em versículo 6 ou 7, Paulo ele dá essa ilustração, como nós, como igreja, como capítulo 7, versículo 7, perdão. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, louvado seja Deus. Então, irmão, toda a excelência do homem exterior não é nós, mas sim o Espírito de Deus que nos renova a cada manhã, a cada momento. Cada momento difícil que nós passamos e a gente leva nossos pensamentos ao céu e pede a Deus para que dê força para você entender aquilo que naquele momento você está passando, e Ele nos renova o homem e a mulher interior, que é o Espírito que dá vida, que dá ânimo, que não deixa em nenhum momento nós se entristecer, ou seja, nós se corromper. O homem interior, o exterior, que é a matéria, que é o corpo físico, em alguns momentos ele adoece, a gente machuca os membros assim chamado perna, braço, algumas vezes machuca, né, os nervos, as coisas, mas ele se corrompe. Mas esse homem interior que Paulo está dizendo aqui, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para vós um peso de glória eterna, um peso eterno de glória muito excelente, louvado seja Deus. Então, irmão, todos os momentos de dificuldade que nós passamos e vencemos em Cristo, produz para nós o peso da glória eterna, louvado seja Deus. Então, nós podemos dizer o que Paulo diz na carta aos Romanos, quando ele fala no capítulo 4 e 5, que a experiência nos produz esperança, e a esperança nos traz alegria, louvado seja Deus. Então, nós podemos em todo o tempo ter experiência das coisas de Deus e saber que o mesmo Deus que passou você naquele momento irá passar por outro momento, se assim você vier passar, louvado seja Deus. Então são essas experiências que nos produzem essa esperança. E essa momentânea, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, louvado seja Deus. Porque não é nada natural aqui do mundo, do plano terreno, é algo espiritual, nas mansões celestiais. Eu gosto das cartas de Paulo, pois ele nos traz essas aplicações de ânimos para nossas vidas, pois ele viveu, assim como nós estamos vivendo aqui na terra, momentos de alegria, momentos de tristeza. Paulo também viveu. Então ele tem mais de uma experiência para escrever para mim e para você tudo aquilo que ele viveu, para nos dar ânimo, para nós em nenhum momento desfalecer, que ele diz aqui. Porque por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, desfaleça em algum momento, o interior, contudo, se renova
louvado seja Deus. Então, não há momento para Deus renovar a minha esperança e a sua esperança. Por isso que eu louvei esse louvor rompendo em fé, porque nós temos que romper a cada dia com a esperança que aquele que começou a boa obra terminará na minha vida e na sua vida, até a sua vida, louvado seja Deus. Então não desfalecemos, não desanimamos, e assim se levantamos, tenhamos ânimos, para que assim, em nenhum momento, nós possamos não se atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas, louvado seja Deus. Então, no mundo espiritual, nós não conseguimos, por vista humana, enxergar. Por isso que Paulo disse que nós não se atentamos nas coisas que nós estamos vendo, mas se atentamos, que nós se atendemos nas coisas que nós não vemos, que é o Espírito Santo, é o porvir, que é a vida eterna. Isso que nos aguarda, isso é que nos prepara para ser melhor amanhã do que nós somos hoje, louvado seja Deus. Então, esse homem interior que se renova, é preciso nós, a cada dia, nós estar alimentando ele, assim como o corpo humano exterior, para que não desfaleça, não venha ficar descaído, sem energia para sobreviver, para que assim nós possamos carregar o Espírito Santo nesse vaso de barro, louvado seja Deus, que Paulo diz. Nós precisamos alimentar o corpo com alimento, com nutrientes, para que assim, os dias que Deus permitir nós viver aqui, nós tenhamos prazer de servir a Ele com alegria, louvado seja Deus. Então Paulo diz que nós, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, é algo eterno, é algo que Deus colocou dentro de você, que eu e ninguém consegue tirar. O Espírito de Deus, louvado seja Deus, ele não tem idade. O Espírito Santo ele não envelhece. Ao contrário, quem está renovado no homem interior, ele não se aquieta, ele não tem quieto, ele está sempre ativo, porque a matéria pode, a homem de 60, 70 anos, ele pode até estar debilitado, o homem exterior, mas como o homem interior está renovado, ele está hábito para fazer atividade, porque ele está alimentando o Espírito dentro, a parte interna, que é o homem interior, louvado seja Deus. Então, muitas vezes a gente não consegue entender o desinquieto de algumas pessoas mais idosas, que buscam Deus, renovo espiritual, elas estão sempre ativas, porque o homem exterior dela ou dele está renovado. Então ele não tem momento algum na vida dele, seja dificuldade financeira, seja a tribulação que for, ele passa, porque nós temos que passar igual hora todos, mas ninguém consegue desfocalizar o homem e a mulher de Deus que está renovada, o homem interior, louvado seja Deus. Pois é o Espírito vivificador que dá esse privilégio para mim e para a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós passamos. Nós possamos, a cada dia, desfrutar do melhor da terra com alegria, louvado seja Deus. Pois nós temos que
de ter esse suporte, buscar em Deus esse fortalecimento espiritual para o homem interior, para os momentos de dificuldade. Porque a vida, eu já falei, nem toda a vida nós estamos, eu já falei na outra pregação, mas esse texto também ele nos traz essa aplicação. Nem toda a vida nós vamos estar nem sempre em abundância e nem sempre também na dificuldade. É preciso nós estar preparados para os dias maus, louvado seja Deus. Então, é o que Paulo ele diz aqui no versículo 18: não atentai vós para as coisas que se vê, mas nas coisas que se não vê, porque as coisas que se vê são temporárias, e as que se não se vê são eternas, louvado seja Deus. Então, às vezes nós passamos por momentos e às vezes começamos a desfalecer, perder o foco da fé, porque nós olhamos só apenas para as coisas temporais e esquecemos as coisas que são eternas, louvado seja Deus. Nós possamos, irmão, aplicar isso para nossas vidas, porque o mundo, a igreja, o Brasil está vivendo um dia difícil. Então é preciso nós renovar o homem interior para enfrentar esse dia difícil. Assim como Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, louvado seja Deus, porque eu venci o mundo, louvado seja Deus. Então é necessário nós estar com esse homem interior alimentado, para assim nós ter suporte para suportar as adversidades da vida, do mundo que eu falo é o contexto vida, não o mundo como desfrutar das coisas que é pecado aos olhos de Deus, o mundo, o contexto terra, louvado seja Deus. Então as coisas sucedem de igual modo a todos. Então é necessário nós estar alimentados com esse homem interior renovado, como Paulo diz, dias após dia, para nós enfrentar todo problema, qualquer coisa que possa vir, para que eu e você resolvam, louvado seja Deus. Então, irmão, o homem exterior, que é a matéria, que é o corpo físico, que eu já falei, ele em algum momento ele desfalece, ele se corrompe. Mas quando nós alimentamos, damos lugar ao homem interior, ao Espírito Santo, louvado seja Deus, ele nos dá suporte para suportar qualquer dificuldade, louvado seja Deus, da vida financeira, espiritual, pois o Espírito, ele renova as nossas forças, dá ânimo para a caminhada, pois é grande até a volta de Cristo. Ninguém sabemos o dia e a hora, mas é necessário que o nosso homem interior esteja renovado a cada dia, a cada manhã, a cada momento, para enfrentar a dificuldade. Porque nós, seres humanos, nós somos sentimentais. Quem é que não se sintoniza com a situação que o país está vivendo no Rio Grande do Sul? Todo ser humano, por mais descrença que ele tenha, por menos conhecimento das sagradas escrituras que ele tem, quando ele vê uma situação daquela, ele se comove. Então a gente se comove, porque é um ser humano que está passando por uma luta. Mas que nós precisamos estar atentos, com vigor, no homem interior, para nós não desfalecer por um momento como esse que estão vivendo. Lá vai ter pessoas que vão desfalecer, mas aqueles que estiverem conectados com o homem interior, ele se renova, ele vai ter força para enfrentar, para buscar restaurar tudo aquilo que foi perdido, porque ele está com fogo de vida do homem interior, que é Cristo, louvado seja Deus. Amém? Então foi essa reflexão
que Deus propôs no meu coração vai estar refletindo com os irmãos nessa noite. Que nós não, em nenhum momento, desfalecemos e deixamos de alimentar o nosso homem interior, que é o Espírito Santo. É Ele quem nos dá a vitória de todas as guerras espirituais do mundo espiritual, ou seja, todas as potestades, todos os principados do mundo espiritual, quem nos dá vigor para combater e vencer o homem, é o homem interior estando alimentado. Então é isso. Foi essa a reflexão que Deus propôs no meu coração para estar com os irmãos nessa noite, repondo as nossas energias espirituais. Que tudo seja para a glória e louvor do santo nome de Jesus Cristo. Amém? Quem se quer, aplaude o Senhor, aleluia.